Segundo dados da ONU, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos no mundo é atualmente de 962 milhões, um número que tende a aumentar nas próximas décadas. Em 2030, serão 1 bilhão e 400 milhões de idosos em todo o planeta. Em 2050, todas as regiões do mundo, com exceção da África, terão 1/4 de suas populações formadas por sêniores, que totalizarão 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. No Brasil, segundo dados do IBGE, a população idosa irá dobrar até 2042. Em 2017, as pessoas com mais de 60 anos representavam 28 milhões de habitantes, ou 13,5% da população. Em 2042, a projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232 milhões e meio de habitantes, sendo 57 milhões de idosos, o equivalente a 24,5% da população. Em um mundo que ainda supervaloriza e privilegia a juventude, começa-se a questionar qual é o espaço para os sêniores na sociedade. O ageísmo, ou a atitude que se toma com outros devido à sua idade, ainda é uma regra. E os cuidados e as políticas públicas destinadas aos mais velhos ainda não chegaram ao patamar desejado. Então, o que deve e precisa ser feito com relação aos idosos? Como países em geral e o Brasil em particular devem se preparar para o envelhecimento de sua população? Que ações governamentais e privadas devem ser empreendidas? Para falar da questão dos idosos e políticas públicas, o Diálogos na USP recebe agora os professores Egídio Doria, médico nefrologista do Hospital Universitário de São Paulo, e a professora Marília Luvison, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, médica sanitarista. Professores, muito obrigado, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu queria conversar com os senhores, começando por um termo que eu usei muito rapidamente agora na nossa apresentação, na minha apresentação, que é o ageísmo. O que é exatamente o ageísmo? E ele ainda é propagado hoje? Eu queria começar com o professor Egídio, a professora Marília. Tá? O que é esse ageísmo e como ele se dissemina na sociedade, professor Egídio? Então, ageísmo foi um termo criado em 1969 por um geriatra e gerontólogo norte-americano chamado Robert Butler, que faleceu em 2010, e que, à semelhança de sexism e racism, ele criou o ageism, que seria o ato de você criar estereótipos, geralmente negativos, ou discriminar uma pessoa ou um grupo de pessoas baseado na sua idade. Mas se nós percebermos, as descrições negativas do envelhecimento, elas datam de muito antes. Sim, não é de hoje, não é de hoje. A primeira descrição que nós temos do envelhecimento, ela data de 2500 a.C., um poeta egípcio que define o envelhecimento, ele acaba sua definição como algo penoso, em que vai se aproximando do fim da vida, os olhos vão enfraquecendo, a boca não pode mais falar, os ouvidos não conseguem ouvir, nada tem mais prazer. E isso foi sendo perpetuado ao longo das culturas. Mesmo na cultura helênica, greco-romana, nós tínhamos a descrição de um envelhecimento que é uma descrição negativa, e foram sociedades que sempre valorizaram o jovem. Né? E continua existindo essa cultura ainda hoje em dia. Então, em 2016, a Organização Mundial de Saúde ela fez uma pesquisa com 87 mil idosos em mais de 50 países e mostrou que 60% das pessoas acima de 60 anos disseram ter sido vítimas de preconceito. E isso foi sendo replicado em outros estudos. Então, tem estudos feitos nos Estados Unidos e Canadá e que 80% da população canadense disse ter sido vítima de preconceito. Então, vamos falar da questão que diz diretamente respeito até ao trabalho dos senhores, mais ainda, que é a questão de cuidar desse idoso. Né? Como se cuida, quer dizer, o quanto nós vimos no começo do programa, a população brasileira está envelhecendo, a população do mundo está envelhecendo. O quanto está preparado para cuidar? Cuidados clínicos, psicológicos com esse idoso. Então, o quanto de políticas públicas têm sido desenvolvidas para enfrentar, ou cuidar, ou se preparar, melhor dizendo, para o envelhecimento da sociedade. Eu queria começar com a professora Marília e o professor Egídio.
que está sendo feito, professor? Quando você pergunta o quanto está preparado, inevitavelmente a gente fala, não está. Não está, né? Não está, né? Então, inevitavelmente, eu sou obrigado a perguntar por que não está, professora? Acho que, como a gente falou, envelhecer é um grande triunfo, né, e que nos traz inúmeros desafios. Nós vivemos mais tempo. Na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem uma grande pesquisa, que é o Estudo SAB, onde eu fiz toda a minha formação de mestrado, doutorado com a professora Maria Lúcia Lebrão, que já não está mais viva neste momento, mas a professora Ieda Duarte coordena o Estudo SAB até hoje, e ele foi nos trazendo, é uma corte, né, de idosos desde 2000, que foi nos trazendo vários olhares para a questão do envelhecimento e o quanto que as condições crônicas, né, hipertensão, diabetes, o que a gente chama da multimorbidade. Então, o idoso, a princípio, ele não tem aquela doença única, aguda, que o médico faz o diagnóstico, trata, cura, né? É uma combinação de probleminhas até, exatamente, né? De problemas, que se atrapalham, né? Sim. Porque você tem uma polifarmácia, você usa um grande número de medicamentos que podem ter interação entre si. Então, o que a gente brinca sempre é que o geriatra, quando vai cuidar de um idoso para tentar resolver, a primeira coisa que ele faz é tirar todos os remédios para ver o que sobra, não é, Egídio? Para ver o que é mesmo que precisa, porque às vezes esta polifarmácia, em função dessa multimorbidade, desses vários pequenos sintomas e pequenas questões, algumas mais ligadas ao que a gente chama de um envelhecimento saudável, uma senescência, né? E outros mais ligados a algumas situações de senilidade, de um envelhecimento patológico, acaba ficando a própria medicação como uma questão a ser tratada, a ser minimizada. Além disso, tudo isso leva a quadros de dependência. Então, a gente sabe que nós estamos aumentando a expectativa de vida no Brasil e no mundo, mas no Brasil muito fortemente, mas a gente não tem conseguido aumentar a expectativa de vida sem dependência, né? A gente acaba tendo um tempo maior de condição crônica e de dependência. Né? E isto faz com que a gente crie uma bomba relógio para as políticas públicas, porque é cada vez mais gente que depende dos serviços e que a gente não consegue, né, empurrar o que a gente chama dessa compressão da morbidade para fazer com que o nosso tempo de viver seja um tempo de não adoecer e de não ficar dependente. Sim, claro, e ter um envelhecimento com qualidade de vida. Exatamente, envelhecer bem. Nesse sentido, as políticas e os cuidados para envelhecer bem, promoção da saúde, etc., precisam ter este olhar para o envelhecimento. Precisa enxergar, precisa ter dentes, precisa ouvir. Não adianta eu querer que você vá para o baile se você não, né, não consegue fazer nada, nem dar risada por conta dos dentes. Exatamente. Então, os cuidados, até na área de promoção, eles envolvem uma necessidade de complexidade, de equipamentos, de profissionais formados e capacitados para isso. Além do que, essa fragmentação do sistema de saúde não ajuda a esta multiplicidade de demandas. Então, quer dizer, ainda precisamos fazer muita coisa. Não estamos preparados ainda, né? Não estamos, professor Gil. Aí, aproveitar uma expressão que o senhor usou no comecinho do programa sobre aquele egípcio, 2.500 anos antes de Cristo, de que envelhecer é algo penoso. Sim. Ainda é algo penoso? Sim, infelizmente. Ou como se evita isso? Infelizmente, sim. Eu acho que você tem que carregar com o envelhecimento com uma questão, como a Maria falou, de curso de vida. Porque você tem que, a partir do momento que você faz uma promoção de hábitos saudáveis de vida, que você faz uma prevenção efetiva de doenças e não fica somente focado na questão de você tratar doenças, sim de prevenir o aparecimento dessas doenças, você vai ter uma probabilidade maior de envelhecer de uma forma saudável e ativa. Né? E aí eu queria deixa eu aproveitar mais esse ganchinho. Queria que o senhor falasse. Então, nesse ponto, a importância de um programa como o Envelhecimento Ativo aqui da USP e a Universidade Aberta para a Terceira Idade. Nós estamos cuidando do corpo e da mente. Sim. Isso é importantíssimo. É para o idoso, para qualquer um de nós. Mas, cada vez mais, isso é importante. Qual a importância disso? Então, o programa de envelhecimento ativo aqui da USP, Campus Capital, foi criado em 2015 e justamente baseado naquela definição da Organização Mundial de Saúde, criada em 2002, que é o de oferecer oportunidades às pessoas ao longo do curso de vida de envelhecerem com saúde, segurança, participação e aprendizado continuado.
Então, baseado no fato que nós temos todos os recursos dentro do nosso campus, que nós temos diversas unidades de excelência dentro do campus, e nós temos uma população que entra aqui aos 20, 30 anos, só sai daqui aposentado, nessa grande maioria, é todo o curso de vida que você pode investir. As pessoas envelhecem aqui. As pessoas envelhecem aqui. E hoje em dia nós estamos com uma amostragem, um número de pessoas de mais de 1.000 pessoas sendo acompanhadas. Nós temos funcionários, que é um programa focado em funcionários, que vão dos 20 e poucos anos de idade, que já estão se preparando para o envelhecer, não somente do ponto de vista de saúde, mas se preparando também financeiramente para esse envelhecimento, a partir dos 20 anos até os 70. Como o Kalash fala, ele diz que o envelhecimento deixou de ser uma corrida de 100 metros e passou a ser uma maratona. E quanto mais cedo você se prepara para esse envelhecimento, melhor será. Mas isso não quer dizer que se você resolver se preparar aos 60 anos, você não terá benefícios. Então nunca é tarde para começar. Mas quanto mais cedo, melhor. Não é isso, professora Marília? E a gente vai voltar a falar da Universidade Aberta da Terceira Idade. Eu só queria aproveitar isso para trazer a professora Marília também. Mas participar, o senhor falou que vai de pessoas de 20 e poucos anos até 70. Aí nós vamos tratar de aquele mesmo aspecto que nós falamos no primeiro bloco. A pessoa tem que reconhecer que vai envelhecer, né? Então aí muda também a cabeça, você tem que mudar a postura, a sua postura. E ela tem que reconhecer também que, apesar de que, óbvio, o envelhecimento dela vai depender de determinantes sociais, muito é da proatividade dela. Sim. Ela tem que estar imbuída e ser responsável também por uma forma como ela envelhece. Óbvio que a gente não pode imputar que aquela pessoa que envelheceu mal, o erro foi dela de ter envelhecido mal. Claro. É como a Maria falou, não adianta eu pedir para a pessoa ir por baile se ela não tem perna, se ela não consegue enxergar. Ou vá andar no seu bairro, que ele mora no Jardim Ângela e a expectativa média de vida é de 55 anos, ele fica em dúvida, se eu vou andar ou vou morrer. Né? E por isso a importância das políticas públicas, né? Para que a gente possa oportunizar, né? O conceito de envelhecimento ativo, ele fala oportunizar, né? As questões de saúde, participação, educação permanente ao longo da vida, né? E segurança para que você possa ter um envelhecimento ativo. Só tem sentido isso, professora? Quer dizer, está havendo, mesmo que seja paulatino, essa mudança de pensamento, esse reconhecimento? Porque a primeira coisa para você tratar de qualquer problema que você tenha, né, de qualquer coisa, é reconhecer que ele existe. Mas é aquilo que você falou, nós precisamos reconhecer, porque se você reconhecer que você não está mais numa corrida de 100 metros, que é uma maratona, você vai guardar energia para a maratona, você se prepara de outra maneira. Se prepara do jeito que consegue, sabendo que o mundo não vai acabar amanhã. Né? Não vai dar aquele sprint inicial e depois não ter mais tudo fôlego. Bem. E as políticas públicas, os governos, também os países, os estados também têm que se preparar e têm que reconhecer que eles precisam se antecipar a este momento futuro, que cada vez está mais perto e cada vez hoje, que você precisa construir políticas públicas que apoiem nesse sentido. E dar respaldo a toda a população. Por exemplo, o que a gente chama das cidades amigas do idoso, elas vieram no bojo desta discussão da política de envelhecimento ativa, cunhada pela Organização Mundial da Saúde. É importante que todas as secretarias estejam junto para fazer um plano, né, que responda a essas demandas dos idosos. É uma valorização do idoso. É uma valorização. Né? E é uma escutar o idoso e perguntar para ele o que é que você precisa para envelhecer bem nesta cidade. Exatamente. E a partir daí eu consegui fazer planejamento público e políticas públicas que estejam respondendo a essas demandas. Isso é fundamental, Marcelo, sobretudo num contexto muito desigual. Sim. Porque nós vivimos assim, numa Índia e numa Bélgica. Isso é refletido aqui na nossa cidade. Essa Índia permanece há décadas. Nós temos uma expectativa de vida média nos jardins de 80 anos, a expectativa média de vida, como eu falei, nos jardins de 55 anos. Exatamente, é absurdo. Né? É absurdo, 25 anos de diferença de expectativa de vida dentro de uma mesma cidade. Então, as oportunidades teriam que ser as mesmas para todos. Isso é que é uma política pública. E isso não depende de somente uma escolha individual. Isso decorre de uma decisão. O que a gente acaba percebendo ampla. É que as pessoas, de alguma forma, vão na terceira idade, né, nas políticas de envelhecimento mais ativo, dos mais saudáveis, dos mais jovens, inclusive idosos mais jovens, né? Eles acabam se encontrando com várias atividades de encontros, de dança e de atividades das mais variadas nos centros comunitários. Nós estamos só falando aqueles famosos bailes da terceira idade, né? É uma coisa muito mais ampla que isso. Sim, né?
espaços de participação, de você poder ir fazer aquela atividade que você tinha vontade na vida, que agora você tem tempo, mas que você talvez não tivesse dinheiro, mas você tem aonde fazer isso, ofertado pelo governo, pela prefeitura, que pode propiciar esse encontro na comunidade desses idosos. Mas estamos falando desta velhice mais saudável. Exato, né? E essa velhice... Diga, por favor. Não, porque esta é a terceira idade, depois você tem a quarta idade, você tem os dependentes, que aí as políticas públicas começam a ficar com um pouco de medo, porque começa a ficar um pouco mais custoso. É caro, né? E qual é o retorno? Né? Porque tem essa mentalidade perversa, né? Que tem que haver um tipo de retorno. Porque a gente falou do envelhecimento saudável, né? O que a gente fala assim, não é sem doença, né? A prevenção é você conviver com as doenças, controlar, cuidar dela. E você cuidar dela significa cuidar de você e cuidar do que você quer fazer, né? Continuar podendo fazer. Você não vai querer mais correr 100 metros em 10 segundos, você vai querer andar. Exatamente. Você vai querer chegar naquele lugar. Então, os valores, os propósitos é chegar. Acho que o ponto é esse. É você saber que quer chegar. Pode ser em 10 segundos, pode ser 1h30, desde que chegue. E para chegar, a nossa saúde pública, professora Marília, tem ajudado, o SUS está ajudando nisso, está preparado? Porque o SUS está sendo procurado cada vez mais, né? Com certeza. E precisa se preparar. E não só casos clínicos direto, como hipertensão, diabetes, mas casos de depressão também têm acontecido. Sabe que o SUS é a nossa grande política pública de saúde e que cuida de todos. Todo mundo usa o SUS de alguma forma, né? Temos a imunização, que inclusive no envelhecimento é fundamental que esses idosos ativos e não ativos possam tomar sua vacina de gripe, possam também fazer suas prevenções e que ele possa, o SUS contribui com que ele possa conviver na sociedade e muitas atividades de promoção de saúde, né, de atividade física, alimentação saudável, que são políticas públicas que muito frequentemente você vai encontrar, seja nas unidades de atenção básica, nas academias da saúde, as praças de exercício, muito fortemente ocupadas, inclusive junto com as equipes de saúde. A saúde mental, né? Ela é fundamental e, como você diz, quando se faz tudo isso, você está bem. Agora, a depressão é muito frequente no idoso, né? Hoje, infelizmente, a gente vem encontrando frequências cada vez maiores também nos jovens, né? Quando você tem mais dificuldade de achar esse propósito e o mundo não está fácil para ninguém encontrar esses propósitos. Verdade. E então, talvez o SUS, ele tem uma rede muito grande de CAPs, ele tem hoje muitos profissionais de saúde mental e uma condição dos profissionais da atenção básica nesse cuidado, mas acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, de poder ampliar esse acesso e de poder conseguir perceber mais precocemente esse idoso que está lá quietinho, que as pessoas, ele não veio hoje na atividade, ele está quietinho, etc. Às vezes ele está fragilizando e é nessa hora que ele começa com um quadro leve de depressão e que pode levar a uma cascata de problemas a partir daí. Tem que prestar atenção, né? Está quietinho, deixa quietinho. Não pode deixar quietinho. E é muito importante essa abordagem multidisciplinar. Sim. Todos os profissionais de saúde envolvidos nesse cuidado. Sabe, acho que é partilhar o cuidado do idoso. É saber que a nutricionista tem um papel fundamental, o fisioterapeuta tem um papel fundamental, o farmacêutico com a abordagem da polifarmácia e das medicações inapropriadas tem um papel fundamental, o médico tem um papel fundamental, o serviço social tem um papel fundamental. Então, essa multidisciplinaridade, ela tem cada vez mais ser vista como fundamental para esse tratamento e essa prevenção bem-sucedida. E esse envelhecimento com qualidade de vida. Acho que a gente tem queremos. Tem um enorme desafio na formação dos especialistas, geriatras, gerontólogos, mas é fundamental que esse conhecimento do cuidado ao idoso seja transversalizado para todos. Né? Então, que todos possam prestar atenção. O diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença do professor Egídio Doria, médico nefrologista do Hospital Universitário de São Paulo, responsável pelo programa de envelhecimento ativo da Universidade de São Paulo, aqui do campus da capital, coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade e diretor do Centro Internacional de Longevidade, e a professora Maria Louvison,
professora da Faculdade de Saúde Pública, médica sanitarista e conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e também do Centro Internacional de Longevidade. Professores, muito obrigado por presença dos senhores. Foi um prazer e muito importante essa nossa conversa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade.